Olá, Júlio. Olá, querida. Encaramos o álcool como um refúgio? Em muitos casos, sim, não é? Sim. Há inclusivamente quem não goste de beber, do sabor, não é? Que o sabor é um sabor estranho, agreste, e beba para procurar a alienação, para ficar dormente, não é? No artigo que motiva a conversa, isso é expresso de uma forma cristalina. Muito, sim. Uma das senhoras diz: eu nem sequer gostava do sabor do álcool. O que eu queria era pura e simplesmente a anestesia. É isso. Ou, pronto, como nós dizemos na máfia, apanhar a moca. Um escape, não é? Uma fuga da realidade. É uma Sim, fuga da realidade. embora haja outras pessoas que podem utilizar noutros sentidos. Por exemplo, como desinibidor. A verdade é que se bebe menos hoje em Portugal, mas começa-se a beber mais cedo. E as mulheres estão a beber mais. É possível fazer o retrato de um alcoólico hoje em dia. A maioria, 73%, são homens, mas as mulheres atingem já os 26% nas reuniões dos alcoólicos anónimos. A maioria está empregada, 52%, e é verdade que muitas vezes se atribui o vício do álcool, a dependência do álcool, ao desemprego, à situação de desemprego, não é? Mas, como vemos por aqui, a maioria está empregada. Depois, 17% desempregados, 26% reformados, 4% sem situação laboral definida e 1% de estudantes. A maioria são solteiros ou divorciados e 48% casados. O que é para si novo aqui? Novo em termos de recente é a subida das mulheres. Nas mulheres, embora sim. tenhamos que ter a habitual cautela, minha querida, que é: há mesmo subida ou há mais mulheres a pedirem ajuda. Eu acho que são as duas coisas. Aliás, se reparar, no tabaco deu-se o mesmo fenómeno. Menos homens a fumar e mais mulheres a fumar. Depois a questão dos mais novos e a questão do tipo de bebidas. Porque, sobretudo, os mais novos estão a beber bebidas de tal maneira fortes que, como infelizmente já lhe disse aqui uma ou duas vezes, os meus colegas falam de cirroses alcoólicas em idades, basta dizer isto, em que eu, num curso inteiro, nunca vi um caso. Aos 20 e poucos anos. 20 e poucos anos. Exatamente. Depois, o quadro que traçou é importante para nos permitir dizer que não há perfis estereotipados. A questão do emprego versus desemprego que salientou é importante. Nós temos a noção que há pessoas que continuam, também que mal, a cumprir as suas obrigações laborais, mas já estão dependentes do álcool. Isto é a minha formação profissional, uma das entrevistadas salienta que foi a seguir ao divórcio. E que experimentava a solidão, a autoculpabilização, mas que... Um cenário comum, já agora? Exato. É? É. E ela fala de algo que é terrível, de que as pessoas... olha, que não raramente é um gatilho, mas que é um gatilho que acho que ninguém gostaria de ter sido obrigado a primir para arrancar para um tratamento, que é o olhar de um filho. Quando se percebe no olhar de uma criança ou de um adolescente, mas não raro numa criança, que ele ou ela já sabe que aquela mãe ou aquele pai, neste caso estavam mulheres a ser entrevistadas, que aquela mãe está sob efeito alcoólico. E a noção que se tem que aquela criança começa a tomar conta do adulto. Há uma inversão de papéis. E isso, por sistema, é descrito como um ponto de viragem ou, se quiser, como uma situação de enorme sofrimento. Já agora, numa situação dessas, a dependência do álcool pode andar de mãos dadas com a depressão ou vice-versa? Uma depressão que leva... Sim, sem dúvida nenhuma. Como compreende, o álcool
tanto serve, varia com as pessoas. Não? Há pessoas que lhe dirão exatamente o contrário, que bebendo ficam mais deprimidas. Mas o álcool, habitualmente, as pessoas referem a um efeito antidepressivo, ainda que passageiro. A vida não está tão a negro durante meia hora, 2 horas, o que seja, e um efeito ansiolítico, que o álcool tem, claramente. E, portanto, é assim, é uma pescadinha de rabo na boca, entendendo que está em Lisboa, é uma pescadinha de rabo na boca, não é? Quer dizer, com o alcoolismo de braço dado encontramos a depressão, e numa depressão não é raro que uma das tentativas de adaptação desadequadas seja aumentar a bebida. Sem querer dourar a pílula, mas fixando-nos neste Sim. aspecto positivo, pelo menos bebe-se menos hoje em Portugal. É verdade. E também, para não acabar num registro demasiado depressivo, eu trouxe-lhe uma bela... Não é que a frase seja alegre, mas uma bela frase de Marguerite Yourcenar, que escreveu: "O álcool tira as ilusões. Depois de alguns golos de conhaque, já não penso em ti." Um beijinho, Júlio, Beijinho, até até amanhã. amanhã.